Olá, tudo azul com você? Seja bem-vindo, bem-vinda. Estou chegando com mais um vídeo. Hoje, quarta-feira, 7 de setembro de 2022, o dia da independência do Brasil. Eu sou o Luiz, sou deficiente visual, mas estou na batalha todos os dias trazendo aqui as principais notícias do dia para você através do portal Ludoli. Já quero pedir para você dar o seu like, né? Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos para ajudar a gente a divulgar o canal e deixar o seu comentário. É muito importante para nós o seu comentário. E olha só, para você que precisa trocar os pneus do seu carro e quer pagar menos por isso, venha para a Master Pneus. Na Master Pneus você tem pneus de qualidade de variadas marcas, nacionais e importados para carros, caminhonetas e caminhões. E ainda parcela suas compras em até 12 vezes no cartão. A Master está na Avenida Internacional em Pindotiporã e atende Pindoti, Sete Quedas e toda a região. Master Pneus, vem pra cá! Hoje, dia 7 de setembro de 2022, o dia em que comemoramos, lembramos o bicentenário da independência do Brasil. Há 200 anos, o Brasil se tornou um país independente da República de Portugal. E, como se diz por aí, começou a caminhar com suas próprias pernas. Aqui, como Portal Ludoli, eu parabenizo, nesta data de hoje, todos os brasileiros e brasileiras que, de forma honrada, batalham para que esse país tenha êxito, para que esse país possa caminhar e progredir. No dia de hoje, com certeza, são muitos aqueles que vão utilizar dessa data para fins políticos e lembrar de alguém que quer estar no poder num dia de hoje em que comemoramos 200 anos da independência do Brasil. Não sei se está correto. Quero que você deixe o seu comentário aí, a sua opinião. Para mim, eu lembro hoje com alegria o dia da independência do Brasil, quando o Brasil começou a caminhar com suas próprias pernas. E se eu tivesse um chapéu aqui, eu tiraria o chapéu para todos os trabalhadores deste país. Trabalhadores estes que acordam de madrugada. Muitos em cidades grandes tomam ônibus para chegar ao seu trabalho e chegam em casa depois que anoitece. Trabalhadores estes que muitas vezes levam uma marmita, trabalham ainda em situação de boia fria para sustentar sua família. Mas graças aos seus braços fortes, produzem para que este país possa continuar sua caminhada. Trabalhadores estes em vários setores, seja ele no comércio, seja ele na área industrial, seja ele na agricultura, na pecuária, seja funcionário público, independente de qual a profissão que tem. São as mãos e a mente destes trabalhadores que fazem, que empurram este Brasil. A locomotiva deste trem chamado Brasil chama-se trabalhador brasileiro. E é a vocês, trabalhadores brasileiros, que hoje, com certeza, nós tiramos o chapéu. Se o Brasil tem a graça de celebrar 200 anos de independência, caminhar com as próprias pernas, é devido ou por causa do trabalho suado de cada uma de vocês. Por isso, parabéns a cada um brasileiro, brasileira que conduz
este país. E ainda falando em independência, o presidente Jair Bolsonaro participou do desfile de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios esta manhã. Apesar de terem sido convidados presidentes de outros dois poderes, né, o legislativo e o judiciário, não se fizeram presente. Então, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, não esteve presente. O presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira, não esteve presente. E o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, também não esteve presente no desfile de 7 de setembro. Autoridades de países de língua portuguesa estiveram presentes no evento. É o segundo desfile que Bolsonaro participa desde que assumiu. Ele participou na Esplanada dos Ministérios do desfile de 7 de setembro de 2019. Depois, 2020 e 2021, com a chegada da pandemia, houve somente uma cerimônia pequena no Palácio da Alvorada. Somente 2022, então, o desfile voltou a acontecer na Esplanada dos Ministérios. Participaram os presidentes de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, de Cabo Verde, José Maria Neves, e Constantino Alberto Bacella. Ele é ministro da Presidência para Assuntos da Casa Civil de Moçambique. Também estiveram presentes, claro, o governador do Distrito Federal e o vice-presidente da República. O desfile começou por volta das 9h25 da manhã, horário local. Em uma avenida ao lado de onde acontecia o desfile em comemoração ao 7 de setembro, apoiadores do presidente Bolsonaro faziam um manifesto em favor do governo. E agora eu trago um recadinho para você. Eu quero falar da Vidraçaria Triângulo. Na Vidraçaria Triângulo você tem profissional qualificadíssimo, um bom atendimento e os melhores preços da região. Na Vidraçaria Triângulo, com certeza você faz um bom negócio. Está na Avenida Brasil, 755, no centro de Laguna Carapã, e atende Laguna e toda a região. Os telefones da Vidraçaria Triângulo estão na descrição do vídeo. Vidraçaria Triângulo. O Brasil vai reconquistar a sua bandeira, nada de medo. Essa é uma das manchetes que vi é modo de dizer, né? Só ouvi agora há pouco. Entre os sites de pesquisa aí analisados, pelo menos aí uns 6 sites estão publicando comentários com relação à atuação dos presidenciáveis, dos candidatos à presidência da República, neste dia 7 de setembro. E o interessante, dentre os comentários todos, é o fato dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro adotarem o verde e amarelo como se fosse uma bandeira política do presidente. Isso, quem fala não sou eu, são os presidenciáveis, os demais. Segundo eles, a bandeira brasileira, o verde e amarelo, é do Brasil, independente de sua ideologia política. E os presidenciáveis estão colocando, na verdade, um contraponto com relação a essa atitude de apoiadores do atual presidente, uma vez que, segundo os demais presidenciáveis, cada partido tem que adotar a sua maneira de conduzir a eleição, sua bandeira e sua cor, e que a bandeira é somente uma bandeira em momentos políticos, não é a bandeira brasileira para se fazer política.
Esses são os comentários que eu estou vendo em vários sites e estou trazendo para você. Manifestantes que fazem parte do Grito dos Excluídos. Gente que faz parte de uma ONG chamada Gente é para Brilhar e não para Passar Fome, também do MST e outros segmentos, distribuem alimentos nesta manhã de quarta-feira, 7 de setembro, na Praça da Sé, em São Paulo, para mais de 5.000 pessoas em situação de rua. Além de frutas, é claro, é um café da manhã, né? Além de pães, frutas e outras coisas mais, serão distribuídos doces, como arroz doce, por exemplo, que são produzidos nas cooperativas do MST. O MST também vai doar cerca de 3.500 kits de alimento para essa população em situação de rua. O protesto traz como lema: independência para quem? Bom, ainda em São Paulo, após um incêndio e uma reforma de 9 anos que custou 35 milhões de reais, o Museu do Ipiranga, em São Paulo, é inaugurado hoje. Acontece o desfile em comemoração ao 7 de setembro, na rua em que está o museu. 100 metros antes o desfile acontece e ali nos 100 metros acontecem as apresentações, mas o desfile segue e só termina em frente ao Museu do Ipiranga. Ele está sendo inaugurado hoje e, segundo informações, tem uma fachada muito bonita. Eu não vi, mas diz que está com uma fachada muito bonita. E o museu vai abrir ao público a partir de amanhã. Quem quiser visitar o Museu do Ipiranga, durante 60 dias a partir de amanhã, os ingressos podem ser retirados no site do museu e por 60 dias de graça, tá? Depois será cobrado. Então, o museu funcionará de terça a domingo, né? E como eu disse, os ingressos nos primeiros 60 dias serão gratuitos. Eu falei agora reforma de 35 milhões de reais, né? Mas corrigindo para você, são 235 milhões de reais que foram gastos na reforma do museu do Ipiranga em São Paulo. 235 milhões. Por este erro, eu peço desculpas. Na capital, Campo Grande, nesta manhã do dia 7 de setembro, empresas de transporte e comerciantes da capital fizeram um manifesto, caminhonata e carreata. O manifesto, intitulado Pela Liberdade, em alguns veículos tinha frases escritas como Pelo Brasil e em outros em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Essa manifestação aconteceu na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. Mas fica a pergunta: pela liberdade, de quem? Deixa aí nos comentários para nós. Agora eu trago um recadinho para você que está pensando em comprar um carro ou trocar o seu carro. Venha para a Marvel Automóveis. Na Marvel Automóveis você tem veículos de qualidade, procedência, um bom atendimento e os melhores preços da região. E ainda financia o seu carro com as melhores taxas do mercado. A Marvel Automóveis está na rua Raio Bonfácer 901, no Jardim Água Boa, e atende Dourados e toda a região. Os telefones da Marvel Automóveis estão na descrição do vídeo. Marvel Automóveis, aqui você faz um bom negócio. Segundo o G1 e também o portal UOL, o candidato a governador pelo PT em São Paulo, Fernando Haddad,
tinha compromissos de campanha hoje em Presidente Prudente, mas recebeu por um grupo de WhatsApp ameaças e por isso cancelou os compromissos que tinha para hoje. Sua coordenação de campanha entendeu que o candidato corria risco de vida. Incêndio no Parque Nacional de Brasília. O incêndio já destruiu mais de 2.000 hectares de floresta e os bombeiros estão no local e o combate continua. Segundo informações, o fogo não está controlado ainda. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro declarou nesta terça-feira, ontem, a inegibilidade do candidato a deputado Daniel Silveira. A votação foi por 6 votos a 1. A decisão, então, acaba eliminando a candidatura de Daniel Silveira pelo Rio de Janeiro. Ele ainda pode recorrer da decisão ao TSE. Agora vamos lá para os Estados Unidos. Na Califórnia, o calor é intenso. A previsão registra temperaturas de até 47, pouco mais de 47 graus Celsius. As autoridades temem apagão devido ao grande uso, à forte demanda, de uso de ar-condicionado. E a empresa energética está pedindo para a população economizar energia. Bom, de volta aqui para o Brasil. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro, em uma entrevista à Jovem Pan, ao ser entrevistado então, ele foi questionado pela repórter Amanda Klein. As perguntas de Amanda foram com relação aos 107 imóveis comprados pela família de Bolsonaro nos últimos anos, sendo 51 deles em dinheiro vivo. Amanda perguntou para ele o que ele tinha a dizer a respeito. Bolsonaro, ao respondê-la, atacou, falando até com relação à vida pessoal da jornalista. A jornalista replicou, dizendo que estava perguntando, uma vez que o presidente também tinha questionado por que a vida particular dele estava em questão, e ela disse que porque ele é um homem público, é o presidente da República. Bom, eu penso assim, um jornalista, ele faz o seu trabalho. O seu trabalho é perguntar, é se informar, para levar a população que não sabe as informações de forma correta. Uma pessoa, quando ela entra na vida pública, geralmente quando você escuta dizer assim, o fulano entrou para a política, aí ele vai dizer assim, olha, acabei de entrar para a vida pública. Porque tudo dele se torna público. É de interesse público sua vida, seus exemplos. E quando nós nos preocupamos com tais perguntas com relação à nossa vida pública, sendo um homem público, e até chega a agredir jornalista, é complicado. Eu não estou aqui puxando para lado nenhum. Só penso que o respeito deve estar acima de tudo. Respeito do jornalista para com o entrevistado e do entrevistado para com o jornalista. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, recusou ontem uma solicitação da Procuradoria-Geral da República que pede ao ministro que abra mão da relatoria de um inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro. A Procuradoria-Geral pediu para que o presidente mande a relatoria para o ministro Luiz Roberto Barroso.
por entender que Luiz Roberto Barroso já é relator de outros processos contra o presidente Jair Bolsonaro. Mas o ministro Alexandre de Moraes não aceitou a indicação e ainda determinou a Procuradoria-Geral da República que se manifeste com relação a esse processo. É uma denúncia feita pela Polícia Federal, em que no ano passado o presidente Jair Bolsonaro, em uma live, falou sobre a questão da vacina e preveniu as pessoas de que o uso da vacina contra o Covid-19 poderia contrair o HIV. Versão desmentidas pela comunidade científica. Isso está no despacho do ministro Alexandre de Moraes, não sou eu quem digo. Então, a Procuradoria terá que se manifestar com relação a esse pedido de abertura de investigação, então, contra o presidente Jair Bolsonaro. Vamos às cotações. O dólar comercial, nesta manhã de 7 de setembro, está em R$ 5,25. O dólar turismo é em R$ 5,47. O euro em R$ 5,22. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até o fim. Eu volto amanhã com as principais notícias do dia, sempre contando com a sua companhia. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.